Olá, meus irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a família ideal. Provérbios capítulo 24, verso 3 diz: Com a sabedoria se constrói a casa e com a inteligência ela se firma. Provérbios muitas vezes apresenta as coisas não como são, mas como deveriam ser caso o homem se submetesse aos padrões divinos. O mesmo acontece com a vida familiar. O ambiente familiar faz toda a diferença na vida das pessoas, sendo determinante na maneira como elas enfrentam a vida. A vida familiar consiste na convivência íntima com pessoas de idades, hábitos e personalidades diferentes. Por isso que ela é um campo propício para inevitáveis atritos. No entanto, viver em um clima de harmonia e respeito é possível. A família é ideia de Deus, nasceu no coração de Deus, no céu, na eternidade. O mesmo Deus que instituiu a família estabeleceu princípios para governá-la. Deus criou o homem e a mulher, instituiu o casamento e uniu-os numa relação de plena comunhão emocional, espiritual e física. O casamento, segundo o preceito de Deus, é heterossexual, monogâmico, monossomático e indissolúvel. Consequentemente, a relação entre homem e homem, entre mulher e mulher, está em aberta oposição aos preceitos divinos. No casamento, deve prevalecer o amor e a fidelidade, a fim de que a intimidade física seja desfrutada com pureza e deleite. Só dentro dessa perspectiva, a família pode cumprir seu propósito. Não devemos ficar desanimados. Por mais que tentemos, nossa família não será perfeita. Se edificarmos nossa família aos princípios bíblicos, o lar pode ser um lugar de refúgio, paz e imensa alegria. Na família, cada um deve cumprir bem o seu papel. E Provérbios nos mostra como construir e firmar uma família ideal. Pense nos papéis que desempenhamos ou vamos desempenhar em nossa família e em todas as responsabilidades inerentes a cada um deles. Pai ou mãe, cônjuge, irmão ou irmã, mesmo os filhos pequenos têm muito a fazer. Viver em família é um privilégio e um desafio. Vejamos os traços de uma família ideal. Os filhos da família ideal. Para a alegria e alívio geral dos filhos, Provérbios não espera que o bom filho seja um gênio do vestibular, capaz de entrar em faculdades antes de ter equilíbrio socioemocional para enfrentar a vida adulta. Qual é a grande virtude solicitada dos jovens em Provérbios? É melhor deixar que as palavras do próprio Salomão respondam. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Provérbios 17:6. Os olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale o arrancarão, e pelos filhotes da águia serão comidos. Provérbios 30:17. Em primeiro lugar, Salomão destaca uma atitude de respeito e submissão àqueles que Deus colocou na vida do jovem como ferramentas para moldar seu caráter. É claro que nem todos os pais fornecem aos filhos motivos de glória, seja pela sua conduta irregular ou pelo temperamento incontrolado. Ainda assim, o jovem temente a Deus pode encontrar em tal situação os meios pelos quais sua vida estará mais ligada ao Senhor e mais dependente de seu poder. O filho ideal de Provérbios é ainda uma pessoa submissa à vontade revelada de Deus. Provérbios 10:1 e 29:3 apresentam os dois lados dessa moeda. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro das prostitutas desperdiça os bens. Já sabemos que a sabedoria é fruto do temor a Deus. Agora vemos o efeito que a sabedoria tem na vida de um jovem. Nenhum pai, por mais pervertido que seja, pode deixar de se alegrar em um filho cuja vida reflita o caráter justo e santo de Deus. Mesmo uma eventual perseguição é apenas um reflexo da luta íntima que se trava no coração de tal pai em face da inversão de valores ocorrida em sua família, onde o filho é exemplo e acusação para o pai, em vez do contrário. Uma última característica do filho ideal é sua capacidade de buscar o autossustento. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Provérbios 10:5. Em nossa sociedade orientada para o lazer, o jovem crente deve se esforçar por ser uma ajuda e não um peso para a sua família. Ele não deve se entregar ao comodismo nem ao consumismo, demonstrando antes disposição de trabalhar e espírito de luta. No tempo de Salomão, o pecado era dormir na época da colheita. Hoje,
seria dormir na linha de produção ou na hora de entregar um projeto. Temor a Deus, respeito aos pais e garra no trabalho tornam o jovem crente um filho que qualquer pai gostaria de ter. O marido e o pai da família ideal. Mesmo correndo o risco de me tornar repetitivo, é preciso ressaltar aquilo que Provérbios destaca como qualidade vital de um marido e pai. Quem teme o Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Acima do que as riquezas possam assegurar, mais do que uma boa reputação, a maior necessidade dos filhos é ver no pai a firmeza de caráter e de convicção que procede de uma fé pessoal e consistente em Deus através de Jesus Cristo. Nossa geração já sofreu grandes perdas. O mito de que o castigo corporal era prejudicial, a saturação das mentes com música violenta e a contracultura das drogas são alguns exemplos. A próxima geração de filhos precisa de refúgio contra a invasão da pornografia, do ateísmo, da violência urbana, do desprezo pela vida, uma invasão já instalada em nossas salas, telas e caixas de som. Se o pai não fornecer alternativas inteligentes e críveis com seu próprio estilo de vida, não haverá esperança para a geração iniciada nos últimos 10 anos. Como é que um pai faz isso? Provérbios exige que ele dedique tempo à instrução de seus filhos, estabelecendo limites de comportamento baseados no caráter revelado de Deus. Meu filho, ouça o ensino de seu pai e não despreze a instrução de sua mãe. Provérbios 1:8. A palavra ensino é uma palavra forte que envolve, além da ideia de transmissão de informação, a disciplina verbal e corporal, para que a informação seja interiorizada. Provérbios define um pai amigo como um pai disciplinador. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Provérbios 13, 24. A segunda parte do versículo seria literalmente traduzida por procura o filho com disciplina. E a palavra utilizada para disciplina é a mesma traduzida por ensino em Provérbios 1:8. Um pai que ama é um pai que investiga, não como policial, mas como um verdadeiro pedagogo, um guia amoroso que sabe informar aos filhos quanto às armadilhas da vida moderna, o anarquismo, a sensualidade, a ganância, a preguiça e as más companhias, como bem descritos em Provérbios. Seria quase supérfluo dizer que o pai ideal provê o necessário a seus filhos. Provérbios, todavia, indica que a atitude correta não é um apego excessivo às coisas materiais. Um pai excessivamente apegado ao dinheiro, um pai sovina, pode promover em sua casa uma atitude de desânimo e revolta. Aquele que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. Provérbios 11, 29. Os comentaristas judeus entendem esse versículo como uma condenação ao acúmulo desenfreado que acaba por desestabilizar a vida da família. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Um bom pai deve ser generoso sem ser gastador, econômico sem ser excêntrico. Temor a Deus, orientação amorosa e individualizada e provisão adequada das necessidades da família são as marcas de um pai ideal em Provérbios. A esposa e a mãe da família ideal. Quem afirma que a Bíblia é um livro machista certamente pulou o livro de Provérbios, se é que já leu a Bíblia. Nesse livro, as responsabilidades da esposa e mãe estão intimamente ligadas às do marido e pai, sem que, contudo, se misturem ou se confundam. Provérbios tem toda uma divisão do livro dedicada a exaltar a mulher. A mãe ideal em Provérbios participa do treinamento dos filhos, recebendo a autoridade do marido para fazer valer os padrões estabelecidos em conjunto. Meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone a instrução de sua mãe, porque o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios 6, 20 e 23. Ela é uma espécie de sargento, ficando em contato mais direto com a tropa e interpretando nas diversas situações do dia a dia as determinações do quartel-general. Provérbios 31, de 1 a 31, indica que a mãe ideal é cuidadosa com o bem-estar de sua família, é uma gerente eficaz dos recursos humanos de que dispõe e tem grande criatividade em uma atividade paralela de artesanato. A esposa e mãe ideal de Provérbios é alguém que encoraja e estimula sua família,
Por sua ajuda, seu marido alcançou posição de respeito na comunidade, tornando-se um dos juízes. Provérbios 31, 23. Seus filhos são instruídos de maneira a se sentirem amados e respeitados. Ela fala com sabedoria e ensina com amor. Provérbios 31, 26. Ela fornece aos filhos um exemplo marcante de generosidade e sensibilidade às necessidades de pessoas fora do círculo mais próximo de suas preocupações. Mesmo enfrentando sacrifícios como trabalho a altas horas da noite, ela busca com que socorrer os desamparados. Seria de admirar que a chave de tal estilo de vida fosse, é claro, o temor do Senhor. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Provérbios 31, 30. Temor a Deus, envolvimento amoroso com a família, bom uso do tempo e generosidade são as qualidades retratadas como ideais para a mulher na sociedade proverbial e certamente em nossa sociedade atual. O relacionamento marido e esposa. O que caracteriza o casal ideal de Provérbios? O relacionamento marido e esposa em Provérbios sugere uma profunda admiração e desfrute mútuos, em encorajamento e aperfeiçoamento recíprocos, que superam e antecedem em muito os conceitos mais avançados de igualdade de direitos e de responsabilidades propostos pelas feministas em nossa sociedade. Marido e esposa são companheiros, Provérbios 2,17. Palavra muito gráfica que sugere o ato de domar um animal forte, mas sem os devidos controles. Marido e esposa se domam mutuamente sob a liderança divina. O jovem marido é fortemente aconselhado a ser inteiramente dedicado à sua esposa. Que contraste com a promiscuidade de sociedades como a grega e a romana, onde a luz da revelação divina não havia chegado. E para quem pensa que o amor entre pessoas crentes é necessariamente insosso, como chuchu sem sal, basta ler Provérbios 5, de 15 a 20. Nem estou falando de Cântico dos Cânticos. O amor físico, sensual entre dois crentes legitimamente unidos no Senhor é o mais belo dos relacionamentos humanos. Aos olhos do mundo, pode haver ali apenas sexo, mas aos olhos de Deus, há compromisso, entrega, altruísmo e a comunhão mais íntima entre dois seres humanos. Todos sabem que ela é a mais importante para ele. Ela se faz digna de sua confiança e nisso está a sua maior realização. O coração de seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Provérbios 31, 11 e 29. Os padrões divinos para o relacionamento familiar não são ilusões de uma sociedade utópica. Eles valem hoje, e quando o nosso lar deixa de ser ideal, o remédio é voltar atrás, ler as instruções divinas e confiar no Deus que as prescreveu. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Provérbios 35. Concluindo, a família precisa ser lugar de encorajamento para os fracos e ânimo para os abatidos. A família é o hospital de recuperação para os doentes e o campo de treinamento para os grandes embates da vida. Na família, somos aceitos não por causa de nossas virtudes, mas apesar de nossos fracassos. É na segurança do lar que nosso caráter é forjado, nossa personalidade é firmada e nosso temperamento é provado. Na arena da família, quando caímos, somos levantados. Quando ficamos tristes, somos consolados. Quando erramos, somos perdoados. A família é lugar de aceitação, perdão e cura. É na segurança da família que temos os nossos mais sinceros amigos, aqueles que estarão ao nosso lado, mesmo quando todos nos abandonarem, e iluminarão nosso caminho mesmo nas noites mais escuras da alma. Não fomos criados para a solidão. Deus nos fez à sua imagem e semelhança, e Ele é plenamente feliz na plena comunhão que sempre existiu entre as três pessoas da Trindade. Por termos as digitais do Criador estampadas em nossa vida, a solidão nos é estranha e amarga. Nascemos dentro de uma família e Deus nos ordena a construirmos uma família. É na família que usufruímos o pleno significado da existência. É na família que crescemos e nos multiplicamos. É na família que cumprimos o nosso mandato cultural. É na família que aprendemos a dar e a receber. É na família que aprendemos a respeitar e a perdoar uns aos outros. É na família
que aprendemos a suportar uns aos outros em amor. É na família que cultivamos a verdadeira amizade. A família é o primeiro ambiente onde os cristãos vivenciam as alegrias e as demandas do discipulado cristão. A família deve testemunhar entre seus membros e para além deles a vontade revelada de Deus em Cristo. Nesse sentido, a família é uma extensão da igreja ou a igreja é uma extensão da família? Não precisamos e nem devemos escolher uma via única. A via é de mão dupla. Há uma interdependência e uma inter-relação entre esses dois ambientes. Assim sendo, a família e a igreja devem cuidar, nutrir e sustentar uma a outra, para que cada espaço escuro e insalubre do nosso mundo caído seja iluminado e salgado pelo governo eterno de Deus. A nossa família pode ser o modelo do que Deus quer fazer por outras pessoas e famílias. Em íntima comunhão com o Senhor da família e da missão, com Jesus Cristo como centro do lar e por meio do poder e direção do Espírito Santo, a família cristã pode ser e fazer a perfeita vontade de Deus. Mesmo que não sejamos uma família ideal, que busquemos os ideais que a palavra de Deus nos apresenta e que Deus nos ajude a viver bem em família. Que Deus cuide de você, que Deus cuide da sua família e lhe dê uma ótima semana. Fique com Deus.